Olá, alunos. Vamos hoje falar na aula de arte sobre os elementos visuais. Elementos visuais empregados na arte. Então, nós temos aí no texto elementos visuais que são coisas simples, não tem nada de sofisticado, digamos assim, difícil. Então, elementos visuais são o ponto, a linha, a forma e a cor empregados na arte. Então, vamos lá. Uma obra de arte visual, ou seja, uma pintura, um desenho, uma fotografia, naturalmente apresentará um assunto, uma expressão e uma composição. Então, pode-se dizer que a pintura, o desenho e a fotografia são artes visuais. Quando a gente diz artes visuais, é aquela que depende do conhecimento através de nossa visão. E sempre tratará de um assunto, de uma expressão ou mesmo uma composição. Apresentará uma composição daquela arte, como, por exemplo, uma poesia, uma composição poética. Mas uma obra de arte pintada também é uma composição, porque o artista produziu aquela obra de arte. Então, o assunto é o tema, o conteúdo da obra. É aquilo de que trata, se é a natureza, se é retratando, vamos dizer, trabalhadores numa fábrica. Bom, vai depender da escolha do assunto pelo artista. A expressão é a interpretação pessoal do assunto feita pelo artista. Então, o artista, vamos dizer que pintou uma parte de nossa região aqui. Ele pode pintar bem florido, bem as plantas bem copadas, bem verdinhas, né? Mas ele pode também pintar sem as plantas, as árvores sem folhas, sem flores e demonstrando a seca. Então, essa expressão é a interpretação que o próprio artista vai dar à paisagem que ele está pintando. E a composição é a organização dos elementos visuais apresentados na obra. Então, os elementos visuais é o contexto em si, né? Ele pode pintar o sol, pode pintar, vamos dizer, pedras, flores, só não dá, já não gera muito, vamos dizer, não é uma composição bem organizada se ele pintasse, vamos dizer, o sol aberto e chovendo ao mesmo tempo. Então, a composição é a organização dos elementos visuais presentes na obra artística. Esses elementos visuais determinam o esqueleto estrutural da obra. Então, o todo, né, as cores, os pontos, as linhas, aquilo que ele compôs, a interpretação, é que forma a estrutura da obra, o esqueleto. Conhecer e saber analisar esses elementos nos ajuda na interpretação de obras visuais, a entender melhor a mensagem que o artista quer transmitir para nós por meio do seu trabalho. Então, se eu compreendo, se eu faço uma boa interpretação da obra, eu vou compreender a obra do artista, o que é que ele está querendo transmitir com o assunto que ele expôs, né? Se ele está pintando na obra de arte a seca, eu vou compreender logo que ele está querendo mostrar que a nossa região está sofrendo com a seca. Então, eu tenho que compreender, dar interpretação à arte do artista. Hoje vamos conhecer pelo menos 4 elementos básicos da composição visual: o ponto, a linha, a forma e a cor.
A relação entre eles é o que dá às coisas as formas e o significado que possuem. Quer dizer, para haver um significado e para que haja compreensão da obra de arte, tem que ver que esses elementos estão interligados, o ponto, a linha, a forma e a cor. Tem que um estar combinando com o outro. Então, vamos conhecer. Primeiro, o ponto. O ponto é a unidade básica de representação visual. É onde começa tudo, ou tudo começa. É a partir do ponto que surgem todas as outras formas. Na série Crianças de Açúcar, de Vicky Muniz, podemos relacionar cada grãozinho de açúcar a um ponto na tela. Juntos eles formam a unidade da imagem. Veja essa imagem aí, que ela é formada, né? Ela foi feita com grãos de açúcar. Então, cada grãozinho desse é um ponto que dá origem à composição, à obra. Então, aí tem um textinho. Crianças de Açúcar é uma série de retratos que Vicky Muniz, o artista, fez de crianças que trabalhavam em plantações de cana no Caribe. Veja a interpretação do autor. Ele pegou uma criança de cor negra e fez uma pintura com açúcar e deu o nome Crianças de Açúcar. Querendo dizer o quê? Que essas crianças estavam escravizadas, trabalhando no açúcar lá na região de Cuba, no Caribe. Então, as fotografias foram modeladas com açúcar, mostrando o paradoxo da doçura do açúcar com o amargor de suas vidas. As obras foram feitas com vários tipos de açúcar e, depois de fotografada, o açúcar foi colocado em potes rotulados com as fotografias originais e exposto em diversos museus pelo mundo. Olha algumas fotografias de crianças feitas de açúcar que o artista fez e deu o nome à série chamada Série Crianças de Açúcar. Isso foi em 1996. Vem a linha. A linha significa o seguinte: a partir de um ponto podemos traçar uma linha. Quer dizer, toda linha começa por um ponto. Quando eu coloco a caneta ou o pincel num papel, numa madeira, em qualquer lugar, e puxo o pincel, quer dizer, eu fiz diversos pontos ali. Então, a linha começa a partir de um ponto. A linha é uma sequência de pontos. Quer dizer, um pontinho atrás do outro é que forma uma linha. Essa linha deve ser entendida como força e direção, e não apenas como linha de contorno. Isso quer dizer que as linhas direcionam o nosso olhar diante da imagem. Assim, elas também podem gerar sensações psicológicas como paz, agitação. Então, dependendo do contorno que o artista der à linha, é o que vai dar a interpretação visual na obra de arte. Para visualizarmos os diferentes tipos de linhas e suas sensações, vejamos o exemplo mostrado em sala dos diferentes tipos de estradas. Veja que aqui há um quadro pintado com diversos tipos de estradas, todas construídas através de linhas. Então, é porque o quadro aqui é pequeno, não dá para a gente ver bem, mas cada uma dessas estradas é diferente. Cada uma delas é diferente uma da outra, em virtude do tipo de linha. Então, aí embaixo tem um textinho que diz: uma linha reta vertical transmite dignidade, firmeza, força, ascensão, espiritualidade, superioridade. Se fosse horizontal, poderia transmitir paz, quietude, quer dizer que é calma, repouso. Então, dependendo do traço que for dado, a linha que for produzida, ela dá uma interpretação diferente. Veja esse outro quadro aí que tem uma estrada. O pintor pintou algumas estradas se perdendo no infinito.
a gente dá a entender que está se encontrando com o céu. Então, tem um textinho que diz: se essa linha estiver levemente inclinada, pode indicar movimento, dinamismo, produzindo ritmo e orientando o nosso olhar. Aqui essa linha é ascendente, quer dizer, ela sai subindo, indicando superação, ascensão, quer dizer, subida, grandeza. Aqui tem esse quadro aqui é pintado mostrando uma estrada com um veículo que vem descendo. Então, a linha é curva. A linha dessa ponte aqui demonstra ser curva. E o texto diz o seguinte: já que essa linha diagonal está mais descendente, quer dizer, descendo, o carro mesmo nos dá essa indicação. Nesse caso, transmite mais abatimento, tristeza, depressão. Note que até as cores frias contribuem para essa interpretação. A gente vê que a paisagem aí é uma paisagem de uma certa tristeza. E vem aí outro quadro que tem uma estrada feita de uma serra, ela sai arrodeando, né? Contornando a serra. Então diz assim: além de linhas retas, também temos também linhas curvas, normalmente associadas à feminilidade, suavidade, elegância e delicadeza. Por que feminilidade? Porque a mulher normalmente é cheia de curvas. O homem tem menos curvas do que a mulher em si. Então, por isso que diz transmite feminilidade, ou suavidade, elegância, delicadeza nas curvas. Aqui, a gente vê alguns viadutos aí feitos de curva, são fotografias, né? Isso aqui também é fotografia, não é pintura. Esse do carro também é uma fotografia. Então, aqui é a fotografia de viadutos, que eu não sei onde, que cidade é essa, se é Nova York, possivelmente é Nova York. Diz aqui, essa daqui, por ser espiralada, que é formada de espirais, quer dizer, né, arredondadas, nos transmite a sensação de movimento. Veja que essa pista, uma pista de automóveis, faz um movimento, né, dá uma sensação de movimento quando os carros estão girando, dá a entender que essa espiral está em movimento quando ela está parada. Aqui também uma estrada de altos e baixos, de várias ladeiras, formada por várias ladeiras em sequência. Diz o texto aqui: já as linhas curvas onduladas transmitem a sensação de continuidade e sequência. Veja que há uma sequência de uma ondulação com outra. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É uma pista interessante essa também. É uma fotografia. Mais embaixo tem outra fotografia que demonstra várias pistas curvas, né? Vários viadutos também curvos, e tem um texto embaixo que diz: e ainda temos as linhas quebradas, que transmitem rapidez, vibração, austeridade, ritmo. Aqui, no caso, elas são mistas, quer dizer, são misturadas, curvas e retas ao mesmo tempo. Então, aqui tem curvas, tem retas, tem quebraduras, quer dizer, é para seguir para a quebradura é no sentido de vai seguir para vai num roteiro e imediatamente já direciona para outra localidade. Então, há quebraduras. Então, também é formada a partir de linhas curvas. Então, aqui diz o seguinte: notou como as linhas estão presentes na natureza, mais do que imaginamos? Na arte não é muito diferente. Note na gravura do Asher, que é o artista, como a distribuição das linhas confunde nosso olhar, ao mesmo tempo que parece estar bagunçadas e embaralhadas. Veja que aqui parece uma bagunça, né? E é como se tivesse uma coisa embaralhada. Notamos que estão perfeitamente organizadas, apesar de parecer
bem bagunçada, mas na verdade está bem organizada. Então, as linhas usadas, elas normalmente nas obras de engenharia, que isso aí são fotografias, mas fotografia de obras de engenharia. E até na natureza, como aqui nesse quadro, né? Aqui que a estrada formada de linha reta. Então, a linha e a curva dá um sentido muito interessante ao elemento visual, aquilo que a gente está observando, que a gente está vendo. Aqui mais embaixo tem um quadro muito interessante em que tem pessoas subindo degraus, como esse personagem aqui, tem outro sentado virado para baixo, outro aqui também sentado virado para baixo, outro subindo escada aqui de lado, outro descendo, que na realidade não tinha como descer dessa forma, outro aqui escorado, a escada quase vertical, e é uma obra de Escher, que diz o seguinte: Maurits Cornel Escher foi um importante gravurista holandês, famoso por suas representações impossíveis do mundo. Gostava de brincar com as leis matemáticas, como a perspectiva, para criar ilustrações fantásticas que desafiam a realidade. Então, ele usou a perspectiva. A perspectiva é essa forma de pintar aí, mostrando um lado e outro de cada coisa. Então, por exemplo, se você faz um quadrado, não faz só mostrando um lado, faz mostrando 2 ou 3 lados do quadrado. Isso se chama perspectiva. Veja que as escadas aí são mostradas por baixo, pela lateral, outros por cima. Então, foi a criatividade do artista. Agora vamos falar sobre a forma. Uma linha fechada gera uma forma, uma massa. Ao elaborar uma obra, a preocupação com a forma dos objetos representados na obra está diretamente relacionada com seu equilíbrio ou sua instabilidade. Quer dizer, pode haver equilíbrio e instabilidade. Instabilidade é quando não tem uma firmeza. A forma piramidal, quer dizer, da pirâmide que a gente viu ali, por exemplo, está associada ao triângulo, que, por sua vez, pela sua simetria, ambos os lados iguais e por sua base maior que o topo. Muitas vezes é associada à perfeição. É o caso das pirâmides do Egito, né, que demonstra uma perfeição. Um exemplo bem conhecido é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Pronto, o quadro Leonardo da Vinci é outro também, que é quase como uma pirâmide. A mulher larga embaixo e vai afinando e dá um ar de perfeição àquela imagem, aquela fotografia que foi pintada por Leonardo da Vinci. Quem viu a Mona Lisa sabe quanto ela é perfeita. E o segredo dela está no canto da boca, no riso irônico e no olhar. Mas também temos formas quadradas e circulares na arte. Algumas das obras do arquiteto Oscar Niemeyer são um ótimo exemplo nesse sentido. Oscar Niemeyer é o arquiteto que fez a construção de Brasília. Então, ele espalhou pelo Brasil inteiro as suas obras. Tem várias capitais do Brasil, como João Pessoa, Rio de Janeiro, tem obras de Oscar Niemeyer, e todas naquele mesmo sentido que foi produzido em Brasília, de uma forma altamente moderna. Então, aí tem o Museu Nacional, inaugurado em 2006, com suas formas curvas, fluidas. Parece uma nave branca pousada na esplanada dos ministérios, não é mesmo? Veja que parece uma nave espacial pousada lá em Brasília, na esplanada dos ministérios. Mas não é. É uma obra feita de concreto e cimento pintado de branco. Mas dá esse sentido, parecendo uma espaçonave, né? Uma nave espacial. Aqui também uma obra dele, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Igrejinha.
inaugurada em 1958, parece tão leve e delicada que vai sair voando. A gente dá um ar assim, ela subindo assim, como que ela quer voar, né? Como que vai sair voando. É também uma obra muito interessante, muito moderna, feita de concreto e cimento, por Oscar Niemeyer. Outra obra de Oscar Niemeyer que diz o seguinte: bem diferente do teatro nacional, que com sua base pesada e chapada, parecida com uma pirâmide, parece plantada no chão. Veja que é uma forma de pirâmide, é um teatro chamado Teatro Nacional, lá em Brasília, uma construção, aqui está a entrada dela, com uma pestanazinha cobrindo, e é o formato quase da pirâmide do Egito. Só é menos pontudo em cima, mas é o formato de uma pirâmide. Então, a obra também de concreto e cimento, de forma triangular. E vamos agora falar da cor. Por fim, a cor é o elemento agregador, o toque final de uma composição artística. Veja o branco intenso nas obras acima. Tornam essas construções mais suaves, delicadas e, ao mesmo tempo, grandes e imponentes. Se fosse pintado de preto, por exemplo, assumiria um olhar totalmente diferente. Por isso dizemos que as cores possuem qualidade emotiva. Quer dizer, dependendo da cor, é o que me emotiva, o que me dá emoção, emoção de tristeza, de alegria ou de admiração. E existe até uma ciência por trás disso, sabia? Chamada cromologia, ou estudo das cores. De acordo com essa ciência, pinturas com cores quentes, por exemplo, são mais alegres, intensas. Já pinturas com cores frias tendem a ser mais tristes ou retraídas. Compare esses dois autorretratos de Frida Kahlo e veja como isso tudo faz sentido. Então, aqui tem uma fotografia da própria pintora, ela, por isso que é um autorretrato, auto quer dizer de si, então um retrato de si próprio. Então, ela pintou a si própria com vestido de veludo escuro. Então, dá assim um ar mais triste, mais diferente. Aqui, ela também fez um autorretrato com flores, bem animada. Aqui já é mais diferente, dá um ar de animação. Então, há uma certa diferença entre uma pintura e outra, apesar de ser da mesma pessoa. Então, o texto diz o seguinte: ambos os retratos foram feitos pela mesma pessoa, com uma diferença de pouco mais de 10 anos entre eles. Parece que a artista, no segundo quadro, na segunda pintura, embora com quase o mesmo semblante, está mais feliz, mais corada, mais saudável do que no primeiro. Aqui. No primeiro retrata uma certa tristeza. De alguma forma, a primeira imagem é mais serena, quer dizer, mais calma, comportada, fechada, fria, enquanto a segunda é mais viva, intensa, aberta, alegre. Isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Não é isso. A comparação, no caso, não é para ver qual é melhor. São obras diferentes, feitas em períodos diferentes, com características diferentes. Mesmo que tenham sido feitas pela mesma pessoa, ora, as pessoas mudam com o tempo. A vida e os acontecimentos que rodeiam o artista mudam o tempo todo. Isso sempre se reflete nas suas obras. Então, um quadro é mais valorizado do que outro aqui. Todos têm o mesmo valor, apenas o que está se discutindo aqui é a interpretação dele. Um é mais alegre, dá um ar de alegria, outro dá um ar de tristeza. Certo? Bom, eu acho que ficou mais ou menos esclarecido o texto e na próxima semana eu mandarei a atividade correspondente. Deixo um abraço para todos e desejo boa sorte, paz e felicidade. Até a próxima aula.